Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Que banho de água fria Jesus nos dá. Eu preciso aproximar de Deus porque eu não tenho paz na minha vida, não tenho paz na minha casa. Padre, eu rezo porque eu peço a Deus que tenha paz lá em casa ou no meu trabalho. Quantos de nós buscamos a Deus para ter paz? E Jesus vem e diz um negócio desse para a gente. Cai tudo por terra aquela ideia açucarada de Jesus, né? Aquela ilusão de que nós vamos conseguir construir a paz lá em casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade, na nossa vida cotidiana. Mas o que Jesus está dizendo para nós? Nós precisamos entender isso. Ele tem desejo de que o fogo seja derramado sobre a terra, porque o desejo dele é salvar as pessoas que creem nele, e nem todos vão aceitá-lo, mas quem aceitá-lo vai sofrer perseguição de quem não o aceita. E aí está o sentido pelo qual Jesus está dizendo: eu não vim trazer paz sobre a terra, mas ao contrário, eu vim trazer divisão. Eu vim separar aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem. Vai causar uma separação, porque não dá para viver juntos, ou não combinam as coisas. Nós, como cristãos, vamos numa direção e o mundo vai noutra direção contrária. Não nos aceita, nos rejeita. Então há esse conflito, essa guerra entre o bem e o mal, entre os que são de Deus e os que não querem ser dele. Então Jesus não ilude nenhum de nós nesse sentido. E por isso que ele nos coloca desta maneira. O batismo dele, quer dizer, a paixão dele, a morte dele, o derramamento de sangue dele, veio trazer divisão entre os homens, no sentido de que os que creem nele caminham com ele, e dos que não creem nele e trabalham na oposição do reino. Então o que nós vivemos lá em casa, que nós buscamos a santa paz, é justamente essa divisão, essa opção que cada um tomou lá em casa. 2 são cristãos, vivem a fé, vivem os mandamentos, praticam a religião, vivem uma vida serena, e os outros 3 não querem saber, não querem. Então a gente vê essa luta de tentar, harmonizar a vida lá em casa. Existe aquela possibilidade de que, como cristãos, nós não favorecemos a guerra. Quer dizer, nós não vamos tornar inimigo dos outros,
mas os outros são nossos inimigos. E o que diz Jesus a respeito disso? Amai os vossos inimigos. Quer dizer, fazei o bem para aqueles que querem o seu mal. Aí está o entendimento de como nós vamos estabelecer uma relação com aqueles que são contrários à nossa fé, o nosso modo de viver. Não vamos deixar de amá-los, vamos amá-los. E o nosso testemunho os provoca, o nosso modo de viver os incomoda. Então quem tem que tomar uma decisão na vida é eles. Às vezes nós queremos que as coisas fiquem em paz lá em casa, então buscamos ao Deus da paz, porque a paz que Deus oferece para nós é a paz do coração do pecador que se reconcilia com o Pai. É a paz do filho pródigo que depois de sair de casa volta com outra cabeça. Eu quero estar na casa do Pai, eu desobedeci a Deus e agora eu quero voltar à obediência. Então ele encontrou a paz dentro dele, porque ele se reconciliou com Deus. Essa é a paz que Jesus veio trazer para nós, para aqueles que creem nele. Nós precisamos estar em paz com Deus, em paz conosco mesmo, porque lavamos os nossos corações dos nossos pecados, nos reconciliamos com Deus, então estamos em paz com Ele. Mas com o mundo nós encontramos dificuldades, porque o mundo não nos aceita, e às vezes é difícil entender isso. As pessoas não nos aceitam simplesmente pelo fato de professarmos a fé em Deus e vivermos essa fé concretamente. Aí está a divisão, e que nós precisamos aprender a conviver com elas. Não é fazer jogo de cintura não, mas a viver com elas como cristãos. Orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. Jesus ensina isso como ele viveu. Ele teve a vida toda perseguida, e ele viveu tranquilamente, foi até o fim fiel, não mudou nem para a direita nem para a esquerda. Ele tinha um objetivo e ele viveu esse objetivo a vida toda dele. Vai ler o Evangelho, vocês vão ver o que aconteceu com Jesus. Se em algum momento ele desviou o caminho, jamais. Porque quem tem a certeza no coração da sua fé, não teme o ataque dos inimigos e nem dos adversários. Ao contrário, porque nós temos visão profunda de Deus. O apóstolo, na primeira leitura, ele fala assim: eu caio de joelhos diante de Deus, ao Pai, para agradecer a Ele pela revelação desse mistério, que vai além do nosso entendimento, que vai além da nossa capacidade psíquica e de entendimento. É algo muito superior, que Ele deseja a comunidade cristã que mergulhe profundamente no conhecimento de Deus, na sua misericórdia, na sua bondade. O que Deus fez em nosso favor, quantas coisas, que maravilhas Ele fez em nosso favor. Eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome no céu e na terra, que Ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, serdes rebustecidos pelo Espírito, quanto ao homem interior, que Ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações, que estejais enraizados e fundados no amor de Cristo, que é o amor do Pai. Tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, a fim de que sejais acumulados de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, às vezes nós paramos na nossa cabeça aqui, no nosso racional. A fé, ela vai além. Ela vai além disso. E ela nos leva na profundidade de Deus. Ela nos leva à intimidade com Ele. Por isso que nós insistimos na nossa evangelização de trazer as pessoas à conversão, à mudança de vida. Para de perder tempo com aquilo que, em vez de te dar força, suga suas forças. Em vez de te dar vida, tira a vida que você tem. Converta-te, renuncie ao pecado, abandone ele, lave as suas vestes e o seu coração,
no sangue do Cordeiro. Procura a confissão. Fique em paz com Deus para ficar em paz consigo mesmo. Entre numa vida de oração, de intimidade com Deus. Conheça a sua palavra. Conheça os ensinamentos da sua fé católica. Conheça os ensinamentos da igreja. Junto com a Sagrada Escritura, para quem lê o Catecismo, o que tem de citação, de onde foi tirado o texto da Sagrada Escritura, dos documentos da igreja, da história da igreja, da história da nossa fé. Quanta coisa nós temos que ainda conhecer, aprofundar no mistério de Deus, mas não existe outro meio melhor do que a vida de oração. Essa sim nos coloca dentro da intimidade de Deus. Por isso, quando forem rezar, abra o coração a Deus, abra a sua luz e mergulhe profundamente nele. Não fique no raso, não fique na superfície, não, vai a fundo. Se queres conhecer a profundidade do amor de Deus, não tenha medo de aproximar dele. Porque os teus pecados, ele está pronto a perdoar, assim que você manifeste o desejo, assim que você reconheça o seu pecado. O pai não acolheu o filho sem dizer nada, simplesmente o acolheu. Por que o pai acolheu? Porque ele voltou com o coração arrependido e decidido: agora eu vou ficar na tua casa, pai, agora eu vou obedecer ao Senhor como os seus empregados te obedecem. Olha que grande lição que esse filho pródigo nos dá. E nós estamos justamente nesse santuário, onde a espiritualidade é do filho que reconhece a sua condição, reconhece o seu pecado e vem aqui unicamente para dizer ao pai: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, eu quero te obedecer como os empregados da casa obedecem. Mas quem é filho nunca será empregado. Quem é filho sempre será filho, e nós somos filhos, graças ao batismo que nós recebemos. Então nós temos toda a liberdade de nos aproximarmos do trono da graça de Deus e de mergulharmos nele profundamente. Aí a nossa visão vai ser muito mais clara, o nosso entendimento das coisas vai ser muito mais fácil, e não vamos temer o mundo e as ameaças ao nosso redor, seja lá de quem for e venha de onde vier, mas teremos a clareza e a paz interior para enfrentar essas situações sem se perturbar. É isso que a liturgia de hoje nos propõe. Estamos em combate de permanecer firmes na fé e de convivermos com aqueles que não aceitam a Jesus. Por isso, viva integralmente, viva, radicalmente a sua fé. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas ao contrário, vá em frente, como Jesus o fez em todo o percurso de sua vida. A vontade do Pai, a obediência ao Pai, o diálogo com o Pai. Foi isso que Jesus fez, nada mais. E as obras que o Pai deu para ele realizar. E ele realizou fielmente até o fim. O salmo que nós rezamos hoje: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Como Deus é bom, e nós precisamos experimentar essa bondade, nós precisamos mergulhar nessa bondade, para que encontremos, pelo menos o mundo encontre em nós cristãos, a bondade de Deus, a sua misericórdia e o seu amor. Que o Espírito Santo hoje enche os nossos corações de fé e confiança em Deus, e nos impulsione a mergulhar na profundidade do seu amor e da sua misericórdia. Amém.